Bom dia a todos, bom dia a todos os nossos amigos que nos acompanham nesse momento, nessa live através do Facebook do Grupo Espírita Seara de Deus. Na verdade, hoje nós estamos mais uma vez aqui reunidos para tratar de assuntos que nos interessam tanto a partir da lógica que a doutrina espírita nos oferece. Nesse momento, para darmos início aos nossos trabalhos, eu vou fazer uma leitura do Espírito Meimei, através de Francisco Cândido Xavier, conhecido por todos nós como Chico Xavier, que diz o seguinte: o silêncio. O silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca, o silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Meimei, Chico Xavier. Veja a importância da mensagem de Meimei através de Chico, que nos convoca a uma interpretação importante da necessidade de sabermos nos controlar. Vencer-se é a grande lição. Às vezes a gente imagina que a grande lição é vencer o outro, é competir, é enfrentar. Não que sejamos omissos diante da dor, diante da injustiça, não é isso. O que Meimei nos chama a atenção é não sermos reativos, não fazermos da nossa vida um espaço de reação constante às ofensas alheias ou às perseguições e tudo aquilo que nos rodeia, infelizmente ainda muitas vezes motivado por amigos, por irmãos, por pessoas que caminham conosco na vida. Então é muito importante que a gente reflita sobre essa mensagem de Meimei. Ela é muito bonita, ela é um exemplo para que a gente possa compreender a importância de enfrentar todos aqueles ou tudo aquilo que nos rodeia de uma forma inteligente e de uma forma sábia. Por isso que é muito importante que a gente não venha perder a nossa direção, e o silêncio não deixa de ser uma prece, mas este silêncio, cuidado para não confundir com o silêncio omisso. Não é isso que nós estamos colocando, não é isso que Meimei se coloca nessa mensagem. É muito importante que a gente tenha sempre atenção para que a nossa vida seja uma vida de menor conflito, principalmente conflito praticados por nós. Então a prece é muito importante, tudo isso ajuda demais para que a gente possa lidar com o nosso dia a dia. Antes de darmos início à nossa live, com uma palestra que hoje será com perguntas e respostas, para que todos que queiram participar, que estão nos acompanhando nesse momento pelo Facebook, que possam escrever aí no chat do Facebook qual a pergunta, aquilo que você quer saber, e obviamente nós vamos tentar responder na medida em que a doutrina espírita nos oferece tantas oportunidades de conhecimento. Mas eu queria fazer um esclarecimento aqui. O nosso irmão Rafael Lavarini iria participar conosco hoje dessa live. Estaria conosco até às 10h30, e a ideia é que tanto eu quanto ele pudéssemos responder perguntas das pessoas que irão participar. Mas por uma questão de saúde, nada demais, ele apenas está com uma questão de mal-estar o tempo inteiro. Ele disse que isso já vem acometendo ele de um certo tempo, mas ele não se sentiu bem, não teve condições de participar conosco nesse momento da live. Mas na próxima quinta-feira, com certeza, ele estará conosco. O mais importante é que ele está bem, não é nada mais grave do que o mal-estar, e que nós possamos orar por ele, pedir por ele, já que Rafael é um irmão amigo que caminha conosco aqui no Seara de Deus. Nesse momento está viajando, está em Campo Grande, está fora do nosso estado, mas que por motivo de saúde não poderá participar. Vamos, nesse momento, antes de darmos início aos trabalhos com referência a perguntas e respostas, elevar o nosso pensamento ao alto e fazer uma prece, como sempre fazemos aqui no Grupo Espírita Seara de Deus, já que hoje é uma live, nós não estamos perto fisicamente, mas estamos unidos por esse espaço digital que é tão importante para nos aproximar. Então, que possamos estar juntos através de uma prece, pedindo por todos, pela humanidade, pelo momento que nós estamos passando. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Eu peço a todos que nesse momento se concentrem, fechem os olhos e em prece possamos dar início aos trabalhos que o Grupo Espírita Seara de Deus realiza nesse momento. Jesus amigo, mestre amado,
companheiro de todas as horas. Obrigado, Jesus, pela oportunidade da vida. Agradecemos ao Pai por tudo que temos e até aquilo que não temos, diante das nossas necessidades e merecimentos. Ajuda-nos, Jesus, a elevarmos o máximo o nosso pensamento, para, junto com a espiritualidade maior, envolver todas as pessoas que nesse momento tanto precisam de ajuda, seja nos seus problemas físicos, seja nos seus problemas espirituais, a todos aqueles que de alguma forma sofrem por uma questão de saúde ou por algum sentimento que ainda os machuca, que o nosso pensamento possa chegar a todos eles, mesmo nossos irmãos que estão no mundo espiritual, os que lá já estavam, os que recentemente chegaram, e que possa os bons pensamentos dos bons amigos espirituais, unidos aos trabalhadores do bem, da espiritualidade amiga, daqueles que estão na tarefa constante de nos acompanhar no enfrentamento aos problemas que todos os dias temos que enfrentar, pedimos o teu auxílio, mestre. O teu auxílio para dar as melhores intuições, para que as pessoas possam se direcionar da melhor forma e que possam ajudar o outro numa tarefa constante de caridade em prol do outro, favorecendo a cada um de nós pelo nosso desenvolvimento espiritual. Nesse momento, Jesus, pedimos também por todos que nesse instante sentem medo no enfrentamento a essa pandemia em nível mundial, mas também nas nossas proximidades, que possa nos acalmar os bons amigos espirituais, nos alentar, nos dar a condição de compreensão e razão, para que possamos nos proteger e proteger aqueles que caminham com a gente, conosco. Assim sendo, Jesus, obrigado pela oportunidade do trabalho. Que os nossos pensamentos possam chegar também nos locais onde as pessoas, nesse momento, passam por tratamentos. Tratamentos espirituais, tratamentos materiais. Que possam chegar em cada hospital, em cada casa, em cada canto do mundo, ajudando e amparando as pessoas. Mas que as nossas atitudes diárias também possam ser de profunda caridade. Pensando naquele que não tem, ajudando aqueles que, de alguma forma, faltam o bem material, o alimento, mas que possamos juntos, firmes, acreditar, ter esperança e fé. Não perdermos a nossa razão, muito menos a nossa esperança, a nossa fé, sempre motivados pela caridade. Assim sendo, mestre, obrigado pelo trabalho de hoje e que possam os bons amigos espirituais nos ajudar nesse momento para nos encaminhar da melhor forma possível o trabalho que iremos realizar. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai Celestial. Que assim seja. Então, damos início ao nosso trabalho. Eu não sei se nós já temos aí algumas perguntas para serem colocadas. O ideal é que quem está participando dessa live possa colocar as perguntas, escrevê-las no chat do Face. E aí, na medida que as perguntas vão sendo colocadas no chat nós vamos trazendo para cá, colocando ao vivo para que a gente possa tentar responder. Pronto. A Ana Maria Marques pergunta: o desafio da pandemia pode ser uma chance de ascensão espiritual? Sempre será, Ana, mas eu queria colocar para você algo muito importante. A análise que nós fazemos constantemente com referência aos problemas e às dores que nós sofremos precisam ser analisadas com muita razão. O Espiritismo, que é uma filosofia, que é uma ciência de aspectos morais, e aí está o seu campo religioso, esses três aspectos sempre precisam ser muito bem, pensados, analisados. Veja bem, nós já passamos por muitas dificuldades aqui na Terra. Não é a primeira vez que vamos enfrentar problemas seríssimos, seja de forma individual ou de forma coletiva, e nem será a última. É preciso fazer uma análise mais racional de tudo que nós estamos vivendo também, além dos aspectos, obviamente, espirituais. Mas vamos lá, vamos pensar. Imaginemos que no início do século passado, século XX, logo no início, nós tivemos algo muito grave enfrentado pela humanidade, que foi a Primeira Guerra Mundial. Um conflito que levou muitos seres humanos na Terra a morrerem através de algo que é insano, que são irmãos matando irmãos. A Primeira Guerra Mundial levou 8,5 milhões de seres humanos da Terra. 8,5 milhões. Para você ter uma ideia, logo depois da Primeira Guerra Mundial, bem poucos anos depois, acho que 2, 3 anos depois, nós tivemos que enfrentar um outro grande problema da humanidade, que foi a gripe espanhola. Ela levou 50 milhões de seres humanos na Terra.
Foi uma pandemia de proporção absurda. Veja que hoje nós temos aí mais de 300 mil pessoas já que morreram com a Covid-19 no mundo. 300 mil, não chegamos, graças a Deus, a 1 milhão de pessoas. A gripe espanhola levou 50 milhões de pessoas. É um número absurdo. E a Primeira Guerra Mundial fez com que a gente repete entre os seres humanos na Terra, com certeza. Mas não foi o suficiente para mudar ainda a direção do planeta, mudar a direção das pessoas que aqui habitam, nós, espíritos que somos. A gripe espanhola foi devastadora. Ela chegou ao Brasil através do Porto do Recife, num navio que trazia pessoas que vinham para o Brasil, que vinham da Europa. Saiu de Liverpool, passou por Portugal e desceu em direção ao Brasil. O navio passou por Recife, Bahia, Rio de Janeiro e depois foi direto para a capital da Argentina. Bastou esse navio desembarcar pessoas que vieram para cá, inclusive dois passageiros morreram durante a viagem da própria gripe, da gripe espanhola, mas ao desembarcarem no Brasil e desembarcarem na Argentina, a América Latina foi completamente devastada pela gripe espanhola, numa proporção absurda de um vírus que se propagou muito rapidamente. Esse vírus tinha as características do vírus influenza. Mas o mais importante, 50 milhões de pessoas morreram no planeta e ainda assim, infelizmente, nós não conseguimos dar essa guinada tão necessária. Depois tivemos o Holocausto nazista, fascista, ou nazo-fascista, que só no período em que Hitler, sem que a Segunda Guerra fosse declarada, destruiu, matou, dizimou quase 10 milhões de seres humanos. Ainda assim, nada mudava tão significativamente que pudesse demonstrar uma mudança radical do planeta. Tivemos a Segunda Guerra Mundial e mais 40 milhões de pessoas morreram nesse conflito. Somado, inclusive, com o Holocausto, nós chegaremos a quase 60 milhões. Depois disso tudo, nós tivemos muitos avanços após a Segunda Guerra Mundial. O homem começou a pensar sobre a questão dos direitos humanos, sobre os direitos da criança, o direito da mulher, o direito das nações, as dificuldades que geram tantos conflitos e tanta desigualdade. Mesmo assim, não avançamos ainda o suficiente para essa guinada que todos nós desejamos. Eu tenho certeza que após o Covid-19, após tudo que nós estamos passando, mais uma vez, nós vamos estar refletindo sobre nossas atitudes, vamos estar refletindo sobre as nossas relações humanas, sobre tudo que impacta, não a questão das diferenças, mas das desigualdades que são absurdas em todo o mundo. Existem várias situações no mundo diferentes. Você tem países bastante bem estruturados, ricos, você tem países bastante pobres, como países na África, inclusive ainda na Ásia, e até mesmo na América Latina. E você tem países que precisam de um desenvolvimento mais preciso para que a gente possa entender que nós fazemos parte de uma mesma nação, que é a nação planetária. Por isso que, com certeza, mais uma lição para que a gente possa aprender. Mas não quer dizer que a natureza vai dar um salto tão grande que após a pandemia o mundo será um mundo completamente diferente e melhor de forma radical. Na natureza, nada acontece de forma radical. Cada passagem dessa no planeta tem uma relação muito direta com o aprendizado e mudanças do nosso comportamento. Eu espero que a gente aprenda muito com o que nós estamos vivendo, mas é importante que a gente também tenha a razão de entender que isso faz parte do nosso mundo de expiações e provas. Bom dia, agora foi Davi Medeiros, que diz o seguinte: bom dia, Fábio. Os bons espíritos estão sobrecarregados neste momento, no qual tantos irmãos estão com vibração negativas. Como melhorar a nossa psicosfera? Veja bem, obviamente que a espiritualidade ela se prepara para todos os eventos que acontecem no nosso planeta. Não diferente é o que nós estamos enfrentando nesse momento. Apesar dos números não serem os mesmos números, no exemplo da gripe espanhola, que foi um número absurdo, porque não havia controle epidemiológico, não existia o enfrentamento de muita tecnologia sanitária, porque hoje o Covid não chega
a um desastre ainda maior, porque o planeta evoluiu tecnologicamente também. Moralmente, obviamente, não na proporção que desejamos, mas tecnologicamente avançamos bastante. Então, nós temos hoje vários mecanismos de controle, de contenção, que faz com que o planeta possa resistir e enfrentar algo dessa magnitude. Agora, com referência à espiritualidade, se nós aqui temos tanta tecnologia para enfrentar uma pandemia, apesar de tantas dificuldades, não pense que a espiritualidade tem menor capacidade. Pelo contrário, nós imitamos a espiritualidade. E assim diz André Luiz em várias obras. O espírito que se comunicou através de Chico Xavier e trouxe um livro que é um clássico entre tantos livros do André Luiz, mas o clássico chamado Nosso Lar. Quem não leu ainda o Nosso Lar, vale a pena ler essa obra, é uma obra fantástica, que começa a descrever o que é o mundo espiritual a partir da visão do espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Pois bem, a espiritualidade está preparada. Apesar do trabalho que, obviamente, a nossa mente fabrica, emana, lança nessa psicosfera, pode ter certeza que a espiritualidade se preparou antes, está preparada durante e, obviamente, ainda continuará preparada no na pós-pandemia. Porque tudo tem um fim. Por mais que a gente olhe para esse sofrimento atual, veja a dificuldade, às vezes falta a esperança, parece que não vai acabar. Cadê a vacina? Por que a gente não consegue conter? Países que já reabriram a sua economia ou estão tentando reabrir devagarinho, estão sentindo dificuldade porque as pessoas começam a se contaminar. Isso tudo, a se recontaminar, isso tudo é o resultado das experiências, das atitudes, das ações, das tecnologias aplicadas no enfrentamento à pandemia. Isso é normal. Nós vamos chegar, sim, a passar por tudo isso. Eu acredito que em tempo menor do que já foi produzido no passado, nós teremos uma vacina, ou pelo menos a produção de anticorpos para enfrentar a Covid-19. Porque mais de 200 grupos de cientistas estão trabalhando no planeta na busca de uma solução. Então, quando o ser humano quer, quando ele se empenha de forma solidária, de forma respeitosa, de forma realmente de interesse daquilo que é público, num aspecto também mundial, a gente encontra soluções. Nós somos, como disse Jesus, sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então, quando o ser humano quer, é capaz de fazer. O egoísmo é colocado de lado, o orgulho é colocado de lado, se não todo, mas parte dele, e o homem, quando fala a humanidade, passa a produzir muitos prodígios, e isso é resultado da boa vontade. O homem de boa fé, a mulher de boa fé, a humanidade de boa fé. Então, isso eu acredito que vai acontecer. Tenho muita esperança e tenho até certeza que vai. Agora, o tempo de cada coisa vai acontecer na hora em que se fizer necessário. Porém, a espiritualidade está preparada. Agora, a sua colocação é importante. O nosso sentimento, o nosso pensamento, mesmo no momento de muita dor e de muito sofrimento, precisa ser lançado à espiritualidade sempre numa perspectiva de transformação das ideias negativas em pontos positivos. Divaldo Pereira Franco, a partir de uma experiência dos textos oriundos do espírito Joana de Ângeles, afirma que o nosso pensamento ele precisa ser trabalhado, educado, de Joana de Ângeles, e elaborado para evitar o lançamento de elementos extremamente deletérios no ambiente espiritual. Às vezes a gente não acredita nisso, mas o nosso pensamento tem uma força absurda, e nós não temos o controle dele, pelo menos depois que ele é lançado nesse espaço, ou nessa dimensão que é a dimensão espiritual. Se nós pudermos controlar, alimentando a nossa mente com coisas positivas, um exemplo, amanhece o dia, faz uma leitura edificante. Não é fácil fazer isso. Se sentiu mal, está desesperançoso, faz uma prece. Está com dificuldade de dormir, faz uma prece, pede ajuda, se liga ao mundo espiritual maior, se liga ao seu anjo da guarda. Então, toda vez que um pensamento, ele tiver, de alguma forma, nos trazendo algo que nos faz sentir mal, tentar mudar esse pensamento com um bom pensamento. Tem até uma coisa que eu faço muito. Às vezes, eu imaginava, minha mãe é cardiopata, e eu imaginava minha mãe tendo um infarto. Depois do infarto, ela já teve um infarto, superou, e aí eu imaginava ela tendo um outro infarto, que eu não ia estar perto, que eu não ia poder ajudar. Isso me incomodava absurdamente. O medo é algo muito difícil de se lidar, mas é possível lidar assim.
E aí eu pensava o seguinte, eu comecei a fazer o que Joana de Anjos nos orienta. Eu digo, vou começar a mudar meu pensamento. Geralmente, quando você pensa que algo ruim vai acontecer com alguém da sua família, alguém que você gosta, alguém que você ama, independente se vai acontecer com alguém, algo que você percebe, ou você tem essa imagem na mente, o ideal é deixar que a imagem toda continue e você criar uma situação onde o final é feliz, onde o final tem uma solução. Tipo, uma pessoa vai passar mal, mas eu vou. Aí no seu pensamento, não, mas quando isso acontecer, eu vou estar perto. Isso é uma forma de você mudar o pensamento. E eu vou conseguir tomar as medidas de cuidado, eu vou socorrer, e a pessoa vai ficar bem. Parece brincadeira, mas essa mudança de pensamento, essa direção da mudança do pensamento, ao invés de só balançar a cabeça e não deixar o filme terminar, porque a gente tem um pensamento ruim, que pode ser um pensamento autoconstruído, pode ser uma interferência externa, obsessiva, e ao invés de você ficar tremendo de medo ou desesperado com aquele pensamento, você deixa ele concluir. Se é um medo de alguém adoecer, um exemplo, da Covid-19 na sua família, imagine, todos nós estamos expostos ao coronavírus e podemos desenvolver a Covid. Então, ao invés de pensar que a pessoa vai adoecer, você deve se preservar, deve se cuidar, mas vamos lá, houve o contágio. Ao invés de pensar que tudo vai dar errado, pense nas milhares de pessoas que sobreviveram à Covid e já estão, inclusive, em casa, já estão recuperadas. Pense que você poderá ter, que você vai passar por tudo sem agravamento e que no final você vai ficar bem e volta para casa. Pode ser até que isso não aconteça, mas se você trabalha o pensamento sempre no aspecto, na tentativa da construção positiva, positiva no sentido de dar uma direção, vamos dizer assim, bem sucedida, você muda a psicosfera, você muda o clichê mental. Se puder fazer isso, ajuda muito. A prece ajuda muito, ela nos dá confiança, ela nos dá, pelo menos, essa interligação com a espiritualidade amiga, através dos bons amigos espirituais, e isso muda a nossa psicosfera. Esse deve ser um exercício diário, deve ser algo que você precisa fazer constantemente. É por aí. Vamos lá. Aí veio do pessoal do próprio Grupo Espírita Seara de Deus, né? Perguntas enviadas pelo Instagram. Sim, é porque foi enviada pelo Instagram e nós estamos no Facebook. Como os espíritos superiores se pronunciam a respeito do envolvimento do trabalhador espírita com a política? Bom, a atividade humana, ela acontece em todos os níveis. A questão 573 do Livro dos Espíritos, e aí quem enviou essa pergunta pelo Instagram, eu aconselho que vá até o Livro dos Espíritos e leia uma das perguntas mais fantásticas que eu já li, que eu acho que ela norteia todos a nossa direção de vida. Inclusive, daqui a pouco, um grupo no Canadá de espíritas brasileiros e simpatizantes ao espiritismo no Canadá vai abrir uma sala específica para falar sobre a missão dos espíritos na Terra. Eu serei o palestrante e vou debater isso às 11 horas da manhã. É uma sala fechada, não é uma sala aberta, de pessoas que moram lá no Canadá. E o tema será esse, coincidentemente, o tema será esse. Qual é a nossa missão aqui na Terra? A nossa missão é em diversas áreas humanas. As pessoas olham a política como sendo algo muito ruim. Apesar das pessoas acharem que a política é algo muito ruim, isso tem muito a ver também com a nossa formação, tem muito a ver com aquilo que a gente recebe de informações externas, e às vezes isso não vem no campo do conhecimento, vem muito mais no campo do debate, mas sem aprofundamento científico. A política não é diferente de outras áreas do conhecimento humano ou da atuação humana. E eu sempre digo o seguinte: existem bons engenheiros e maus engenheiros. Existem bons médicos e maus médicos. Existem bons profissionais e maus profissionais em todas as ações humanas. A corrupção, um exemplo, não está só na política. Se estivesse só na política, era fácil de resolver. A corrupção, um exemplo, ela está espalhada na sociedade humana. E digo mais, na sociedade humana, não é só no Brasil. Nós temos, infelizmente, fatos de corrupção em todos os países do mundo, mesmo aqueles que já atingiram um nível de desenvolvimento bastante elevado, a exemplo da Noruega. Mas você ainda encontra traços da corrupção. Porque a corrupção ela é o resultado daquilo que tem de pior no ser humano, mas que a gente vai enfrentar, vai superar e vai vencer, que é o egoísmo e o orgulho. Então, aqui, a questão 573 do Livro dos Espíritos pergunta qual a missão do espírito encarnado na Terra. Se eu tiver errado o número da questão, mas eu acho que é isso aí, 573.
Mas se tiver errado o número da questão, procura. Qual a missão do espírito encarnado na Terra? Quem são os encarnados? Os encarnados somos nós, espíritos, que estamos com corpo físico. A Terra tem tanto espíritos encarnados quanto espíritos desencarnados. Mas qual é a nossa missão aqui? Eu imaginava, antes de conhecer o Espiritismo, que a nossa missão aqui na Terra, ela estava muito mais motivada pelo nosso desenvolvimento espiritual, pela nossa espiritualização, para que a gente um dia fosse para a Terra Prometida, para uma instância de paz no mundo espiritual. Bom, descobri foi com a doutrina espírita que a coisa não é bem assim. Nós precisamos, uma vez estando aqui na Terra, cumprir o papel de encarnado. Nós não podemos estar na Terra como se nós fôssemos perfeitos, santos, que não precisássemos mais interagir entre nós. Mais ou menos assim, eu sempre digo que tem pessoas que parece que já desencarnaram. É como se o mundo em torno dela não existisse. E que tudo é impuro e ela é pura. E que ela está esperando só o dia de desencarnar para voltar para o mundo dos puros. Não funciona assim. Nós somos espíritos que precisamos reencarnar. Nós precisamos vir várias vezes para vencer aquilo que em nós é o que mais impera, que ainda é a matéria. Mas para que isso aconteça, é preciso que a gente desenvolva várias capacidades humanas, que só na condição de encarnado isso é possível. Na questão 573 do Livro dos Espíritos, a resposta dos Espíritos é muito mais poderosa do que a pergunta que Kardec fez. Quando Kardec pergunta qual a missão do Espírito encarnado na Terra, veja a resposta dos Espíritos. Influenciar na vida humana, da humanidade, de forma direta e material. Veja que resposta. Quer dizer, é preciso que a gente se envolva de forma direta e material. Veja o restante da resposta. Influenciando nas instituições humanas. Que instituições são essas? Humanas? São as religiosas? Só? Não. Ele fala, os espíritos falam de todas as instituições humanas. Todas. E continua dizendo o seguinte, as missões são importantes. A missão daquele que cultiva, está falando da agricultura, do alimento, que nesse momento é fundamental para a humanidade continuar ativa, como aquele que educa, fala da educação como uma estrutura transformadora do processo humano, o direito à educação, à informação, ao conhecimento, que isso é o que liberta, não só o conhecimento espírita, mas o conhecimento humano nos liberta, mas o finalzinho é melhor ainda, como aquele que governa. Os espíritos falaram dos políticos diretamente. Então, o papel do espírita não é levar o espiritismo para a política, nem trazer a política partidária para o espiritismo. Não é isso. Mas o espiritismo nos ensina que toda ciência é importante para o desenvolvimento humano. E o espírita, quanto cidadão, deve se envolver na política, ocupar esses espaços e enfrentar talvez um dos maiores dramas da humanidade, que é governar, para enfrentar todas as dificuldades que se possa imaginar. Então, a minha percepção não é a percepção de Fábio Barros. A minha percepção é aquela que está contida no Livro dos Espíritos. É preciso que a gente tome as medidas quanto cidadão, que não fuja da responsabilidade que nos cabe. E Platão diz o seguinte, a desgraça daqueles que se desinteressam pela política é serem governados pelos que se interessam. Se existe tanta gente ruim na política, se existe tanta coisa ruim na política, é porque os bons, de alguma forma, estão omissos. Questão 932 do Livro dos Espíritos. Por que o mal prepondera? Vá lá ler, é importante também para a gente refletir. Todos nós precisamos ler essa questão diversas vezes na nossa vida. E a resposta é o seguinte, o mal ainda prepondera porque os bons são tímidos. Na tradução original do francês ao português, quando a obra, o Livro dos Espíritos, chegou no Rio de Janeiro, logo no início do século passado, aqui no Brasil, a tradução não ficou a melhor. Para mim, se você vai para o radical da palavra, do francês ao português, a melhor tradução é: por que o mal prepondera? Porque os bons são omissos. Não é só tímido. Tímido é uma palavra bonitinha para dizer que nós estamos sendo omissos diante do sofrimento humano e das responsabilidades civis, políticas e espirituais que nos cabem enquanto cidadão do mundo. Então, o melhor da resposta vem depois, que é a segunda parte da resposta. Quando diz assim, porém, quando os bons quiserem, preponderarão. O que é querer? É ir para a tarefa, é não fugir da responsabilidade, é ocupar os espaços, mesmo que esse espaço nos ponha em risco. Esse é o nosso papel como seres encarnados aqui na Terra. Tem mais alguma pergunta? Tem sim. Ângela. Bom dia, Fábio. Por que mesmo nesse momento de tanto sofrimento com fome, dores e mortes,
e a ganância ainda está tão presente em nossas vidas? Porque, na verdade, Ângela, nós não. É como alguém que desencarna. Assim, alguém desencarna agora. Para quem não entende o termo desencarnação, quando alguém morre aqui na Terra, morre o corpo, o espírito sobrevive. Há um posicionamento emocional bastante interessante. Quando alguém morre, e aí se referindo a quem desencarna, os que ficam, às vezes, ou silenciam em relação àquela pessoa, se ela não era uma boa pessoa, tipo assim, se ela demonstrava ser uma pessoa super egoísta, uma pessoa violenta, uma pessoa que na sua relação social ela não era agradável, no sentido de que ela não partilhava dessa solidariedade que a gente tanto deseja do ser humano, mas às vezes a gente não faz a nossa parte. A gente exige muito do outro, mas não muda a gente mesmo, quando diz Mahatma Gandhi. A mudança do mundo está em nós, é preciso que a gente mude. Se a gente quer mudança do mundo, mude primeiro na gente. Então, mas uma pessoa que vai para o mundo espiritual sob essa condição, ou as pessoas silenciam, ou tem quem diga que a pessoa era uma boa pessoa, só porque morreu. A morte física liberta aquilo que nós somos, espíritos. E se aqui você não era uma boa pessoa ainda, você vai para o mundo espiritual com a mesma personalidade. Não é porque morreu que você muda, não é porque chegou na espiritualidade que você muda o comportamento emocional e você se passa a ser uma pessoa melhor. Aqui na Terra, nós ainda temos muito sofrimento a ser vencido, é por isso que nós estamos num planeta de expiação e prova. Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos classificam o planeta nesse momento no mundo de expiações e provas. O mundo de regeneração, que é isso que a gente deseja, onde o bem irá começar a sobrepor ao mal, ele virá. Quando isso vai acontecer? Bom, a gente não tem como precisar, porque é um processo evolutivo, contínuo. Já tem muita gente no planeta que é tão bom que já poderia estar no mundo de regeneração, mas continua no mundo de expiação e prova para nos ajudar. Eu lembro do Dr. Bezerra de Menezes, um espírito católico, reencarnado, deputado federal, abolicionista, um homem deputado federal no período do Império que lutou contra tantas coisas ruins que existiam no Brasil. Depois conhece o Espiritismo, ele que era médico, conhece o Espiritismo, se apaixona pela ideia, depois entende a ideia e se vê como um grande instrumento da espiritualidade, com a sua grandiosidade, com a sua mediunidade, com tudo que ele carregava, com a sua espiritualidade. Dr. Bezerra de Menezes é um exemplo de um espírito maravilhoso que pisou aqui na Terra, inclusive aqui no Brasil. Quando o Dr. Bezerra de Menezes, que é chamado de o médico dos pobres, retorna ao mundo espiritual após a sua morte física, quem o recebe é a espiritualidade maior. Contam os espíritos, através de Francisco Cândido Xavier, que é a própria Maria, mãe de Jesus, nossa mãe santíssima, nossa mãe espiritual, o nome que nós queiramos dar, um espírito de uma envergadura absurdamente evoluída, recebe o nosso irmão Dr. Bezerra de Menezes. E informa para o Dr. Bezerra de Menezes que ele não precisa mais reencarnar na Terra, que ele vai para uma instância superior espiritual, porque tudo que ele tinha de cumprir, ele já tinha cumprido aqui. E que ele irá se afastar da Terra para aprimorar e avançar na sua evolução. Ele chora e pede à mãe, Maria, para não ir embora. Que ele não quer se afastar do planeta Terra, não porque ele tem apego ao planeta Terra, mas porque ele precisa ajudar as pessoas que aqui ainda se encontram, e que batalham, que lutam, que trabalham para se modificar. E que ele pede muito para ser um obreiro dela aqui na Terra, para continuar essa tarefa aqui na Terra. Como ele tinha muito, vamos dizer, crédito por tudo que fez, foi dada a ele a condição de permanecer ajudando espiritualmente. Por isso que Dr. Bezerra de Menezes é tão forte, tão amplo, tão gigante na espiritualidade aqui no Brasil e no mundo. Ele não só ajuda brasileiros, ele ajuda todos os espíritos que ele pode dentro do seu grupo de trabalho aqui na Terra. Dr. Bezerra de Menezes continua aqui, não tem nenhuma previsão, nenhuma possibilidade talvez de voltar a reencarnar na Terra, mas permanece ajudando por caridade. A gente ainda tem tanta gente egoísta porque, na verdade, o egoísmo ainda se encontra dentro de nós. Uns mais, outros menos, mas é um processo de depuração natural na nossa evolução. Sendo assim, vale entender que, com o passar do tempo, com as experiências humanas, com tudo que nós experimentamos aqui, e quando retornamos à espiritualidade, vai nos melhorando. É um processo, Ângela, lento,
natural, como tudo que na natureza se desenvolve. Imaginemos, a humanidade, para poder se fixar na Terra, dependeu de uma mudança radical do planeta há 65 milhões de anos atrás, quando nós tivemos uma colisão no planeta de um grande meteoro que mudou toda a estrutura do planeta Terra e que garantiu, logo após, que eu digo logo após, não foi tão rápido não, mas conseguiu garantir o desenvolvimento de de um novo ecossistema que daria origem e oportunidade para que a humanidade se desenvolvesse. Então, nós temos aí o tempo que se fizer necessário para mudar. Agora, se na medida se no momento nós temos consciência das nossas dificuldades, e aí eu volto a Sócrates, que preconiza a doutrina espírita, é um precursor da doutrina espírita, quando diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele diz isso antes de Jesus, obviamente. E Jesus vai repetir isso no seu tempo, de que a única forma de se melhorar é se autoconhecer. Não adianta querer mudar o mundo, o externo, fazer com que o outro mude, que o outro seja melhor. O que nós precisamos fazer é fazer a mudança em nós e darmos o devido exemplo, para que na medida em que esses exemplos vão se somando, a humanidade vá mudando e percebendo quanto é bom ser bom. Tanta gente boa já passou e está passando no planeta, anônimos e conhecidos da nossa história recente, que mostram que a humanidade pode fazer coisas brilhantes. A exemplo de Martin Luther King, o próprio Chico Xavier, Dan Welder, nós estamos falando aqui de Madre Teresa de Calcutá, nós estamos falando de Mahatma Gandhi, e de tantos outros que deram exemplos de vida e deram a sua própria vida física para mostrar de que a humanidade pode e será um dia muito melhor do que nós estamos vendo hoje. Com certeza, todo aprendizado está sendo importante para que a gente faça essas devidas mudanças. Andresa Pereira da Silva. Eu tenho uma dúvida que ninguém ainda me respondeu. No Espiritismo, citamos e falamos muito sobre o Novo Testamento, mas não vejo citações do Antigo. Tem algum motivo? A pergunta é muito boa. Sem nenhum preconceito, sem nenhuma crítica no sentido desconstrutiva, né? Aqueles que acreditam no texto bíblico, e eu acredito no texto bíblico, sim, mas eu acredito sob uma outra perspectiva, respeitando as demais. A visão que as igrejas tradicionais nos passaram foi que a Bíblia, no seu contexto completo, seria infalível, que é conhecido como infalibilidade bíblica. Traduzindo, tudo que está no texto bíblico seria verdade. Se tudo que está no texto bíblico fosse a pura verdade, nós teríamos aí diversos conflitos a determinados pontos que são principalmente colocados no texto bíblico, e aí claramente no Velho Testamento, que fica notório que a participação humana foi muito forte naquilo que seria a história contada no Velho Testamento. Um exemplo, Deuteronômio 21, 18, 21. Deuteronômio é o Velho Testamento. Nessa passagem tem algo muito estranho, que não teria sentido que pudesse ter sido colocado por Deus. E entenda, isso é um posicionamento de quem faz a leitura do texto, analisa o texto e se preocupa com o que está ali. Independente da questão da hermenêutica, tão discutida pelos nossos irmãos evangélicos, aqueles que estudam a teologia a partir do texto bíblico, de que a hermenêutica seria essa faceta, essa estrutura de análise do que foi escrito no seu tempo, sobre uma ótica que não necessariamente é o que está escrito. Bom, mas vamos lá. Em Deuteronômio 21, 18 e 21 diz o seguinte: se um filho te desrespeita, se ele não te obedece, se ele é um beberrão, quer dizer, alguém que bebe, viciado no álcool, na bebida alcoólica, mesmo naquele tempo, no Velho Testamento, e se ainda assim não lhe dar ouvidos, levai aos anciões da cidade, que uma vez julgado poderá apedrejá-los até a morte. Achar que esse texto, deu uma resumida, claro, mas depois você pode ir lá ler detalhadamente. Admitir que Deus pudesse orientar a quem estava aqui na Terra, que as falhas humanas pudessem ser resolvidas com apedrejamento, não faz sentido vir de uma mente superior divina. Parece muito mais essa passagem, quanto tantas outras, um posicionamento
necessário, talvez na época, daqueles que eram os uma humanidade muito primitiva. Deixa eu melhorar aqui a minha internet, que eu acho que eu estou usando. Desculpa, eu tive que dar uma mudada aqui no Wi-Fi para melhorar a internet. Eu acho que eu tinha começado com uma outra linha, mas eu acho que está dando tudo certinho. Mas vamos lá. Então, o Velho Testamento, na medida em que Jesus chega para nós como sendo a segunda revelação, porque a primeira revelação judaica cristã foi Moisés. Moisés teve que legislar, Moisés teve muito que fazer o papel de um grande juiz humano para poder controlar uma nação que foi subjugada pelos egípcios, que não tinha mais um controle cultural, de organização de sociedade. Então Moisés precisou ser muito rígido. E o Velho Testamento está muito marcado por essa rigidez. Essa rigidez de Moisés, que eu digo aqui, para o tempo de Moisés, necessário. Mas dizer que Deus, porque Deus é Deus o tempo todo, em todo o momento da humanidade, independente do tempo histórico. Deus não pode ser Deus menos, Deus mais. Deus é sempre Deus. Então, o Novo Testamento, com a chegada de Jesus, ali é o que a gente chama a segunda revelação e a encarnação do amor. Se a gente observa o Novo Testamento, de ponta a ponta, o que nós vamos encontrar é profundo sentimento de amor, caridade, respeito e de uma crença profunda de Jesus de que nós somos filhos de Deus e que estamos em processo de evolução e de melhoramento. Então, assim, é por isso que o Espiritismo, e se você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos apontam para Kardec que o miolo, o ponto forte, principalmente do Novo Testamento, ainda faz um resumo mais aprofundado, está exatamente nas bem-aventuranças. Se você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, as bem-aventuranças são o eixo central do grande poema que transformaria a humanidade para melhor, que passa pelo discurso de Jesus, e os pontos são muito claros do que se faz necessário para evoluir. E as bem-aventuranças é esse norte. Por isso que o Espiritismo se apoia basicamente nesse texto, porque ele é o que a gente chama de resumo mais claro de tudo que está no Evangelho. Mas respeitamos a Bíblia, respeitamos aqueles que a professam, respeitamos os nossos irmãos de todas as outras religiões, e digo mais, se o Espiritismo não o respeitassem, não tivessem esse pensamento, jamais o Espiritismo teria como um princípio o seguinte: fora da caridade não há salvação. Então não é fora do Espiritismo. Você pode não ser espírita e estar muito bem espiritualmente. E você pode ser espírita e não estar bem espiritualmente no seu processo evolutivo. Porque o que nos faz crescer e avançar, independente das nossas percepções, das nossas religiões, é exatamente o bem que nós podemos fazer pelo outro. Então a caridade é o grande instrumento que alavanca qualquer espírito que traga na sua experiência qualquer religião que trate do bem, obviamente. Temos mais alguma pergunta? Ah, muito bom. Mari Fátima. Bom dia. As pessoas de elevada moral e espiritualidade é porque reencarnou mais vezes que os demais, com absoluta certeza. Se tem algo que desenvolve as nossas duas asas, assim afirmam os espíritos, nós temos duas asas que compõem a nossa evolução. Uma asa é a da intelectualidade. O desenvolvimento intelectual, ele é fundamental na evolução de qualquer ser, principalmente na condição humana. Na condição humana, nós precisamos avançar muito na capacidade intelectual. E essa é uma asa, que é a da razão, da inteligência, do desenvolvimento intelectual. Mas, às vezes, nós avançamos muito no desenvolvimento intelectual, mas avançamos pouco na outra asa, que é o desenvolvimento ético, no desenvolvimento espiritual, que chamam de desenvolvimento moral. O termo moral está ultrapassado. Eu prefiro chamar desenvolvimento da nossa capacidade ética, que é muito mais além, vai muito mais além do aspecto moral. Mas os espíritos, na época de Allan Kardec, ainda em 1857, onde a palavra ainda
não estava aplicada a palavra no seu conceito, a ética não tinha um conceito que nós temos hoje, diz que nós temos duas asas, a intelectual, a inteligência, o desenvolvimento dela, e também, não só a inteligência, o intelectual mesmo, e a outra asa, que é a asa moral. Na medida que nós vamos reencarnando, Mari, nós vamos reencarnando, e nesse processo reencarnatório, nós vamos experimentando. E é nessas experiências humanas que nós vamos desenvolvendo essas duas asas. Quanto mais o espírito reencarna, mais ele se desassocia das impressões, das necessidades materiais humanas, e ele vai se espiritualizando. E assim, quanto mais reencarnamos, mais avançamos. É por isso que a gente diz às vezes, essa pessoa ainda está na infância espiritual. Por quê? Provavelmente reencarnou menos. E isso pode ser percebido mais claramente quando nós avançamos muito no processo reencarnatório. No geral, nós temos uma média de desenvolvimento intelectual e moral no mundo, nós temos uma média. Temos alguns expoentes que nos ajudam a perceber que o futuro nos espera, no sentido de sermos seres melhores, mas na média a humanidade tem um desenvolvimento muito parecido, com pouquíssimas exceções, para mais ou para menos, para que não haja tanta, vamos dizer assim, diferença ao ponto de nos causar assombro. Mas nós estamos em desenvolvimento e quanto mais reencarnarmos, mais vamos avançar. Esse é o progresso, não tem como mudar. Temos mais alguma pergunta? Meu amigo Sandro, bom dia. O que diz os espíritos sobre a pandemia que vive a humanidade? Ô Sandro, eu falei um pouco sobre isso. A espiritualidade, ela não vai intervir no sentido de dizer qual o motivo. Mas eu posso lhe informar algo que eu acho que é bastante racional. Um exemplo. Por que nós estamos enfrentando uma pandemia no mundo? Vamos pensar agora o que é que nós, seres humanos, estamos fazendo aqui no planeta Terra. Nos últimos 200 anos, e eu falei que todo o processo de elaboração do ecossistema onde o homem está inserido tem mais de 65 milhões de anos, desde do choque entre um meteoro e o planeta Terra, que mudou toda a estrutura, e aí tudo mudou, e esse ecossistema começou a se preparar para que milhões de anos depois o homem pudesse surgir. O homem, quando eu falo a humanidade. Pois bem, se nós levarmos em conta que os orientais são os povos mais antigos, e aí a gente vai ter, de forma organizada, quanto sociedade, nós temos aí 5.000, 6.000 anos de homens e mulheres humanos organizados no planeta de forma societária. Isso significa que nós temos um planeta muito jovem, em termos de governança da sociedade humana, muito jovem. Mas se nós levarmos em conta todo o tempo em que isso foi produzido, nos últimos 200 anos, e aí é que é assustador, nos últimos 200 anos, algo muito recente. 200 para 300, mas nos últimos 200. Nos últimos 200 anos, os homens, a humanidade conseguiu destruir 50% de toda a biodiversidade do planeta. Isso é assustador. Assustador. E nós fizemos isso pensando no desenvolvimento da nossa sociedade humana. Um exemplo, com a pandemia agora, os índices de gases tóxicos lançados pelos veículos, pela indústria e por tudo que o ser humano lança na atmosfera chegaram a níveis baixíssimos, inclusive melhorando o ar do planeta. Obviamente, nós não podemos viver sem produção. O problema é como nós produzimos. O problema é como nós lidamos com a natureza. O que está acontecendo na Amazônia, o que aconteceu na Europa no século passado, o que acontece em países como os Estados Unidos e outros, no mundo inteiro, onde a biodiversidade foi destruída, onde florestas foram replantadas, não são florestas originais, nós vivemos no mundo inteiro algo que hoje começa a trazer resultados não positivos. A economia do mundo avançou, o mundo está mais tecnológico, existe a tal globalização, pelo menos em alguns aspectos, não em todos.
mas em alguns aspectos, principalmente, que interessam ao mercado, que mantém a economia do mundo viva. Nesse momento, dezenas de milhares de petroleiros estão espalhados em todos os oceanos do planeta, sem poder desembarcar esse petróleo para que ele possa ser transformado em outros combustíveis, porque toda a economia do mundo está estática, ou quase que estática, diante da pandemia. O petróleo desabou o valor do barril de petróleo, o valor está lá embaixo, mexendo diretamente, inclusive, nos valores dos combustíveis. Você deve estar percebendo isso quando vai abastecer, que os combustíveis deram, até no Brasil, uma diminuída de preço, porque a principal fonte de energia, ou matriz energética do mundo ainda é o petróleo. Significa que todo esse desenvolvimento com pouca responsabilidade, ou com baixíssima responsabilidade socioambiental, levou o planeta a uma destruição absurda e talvez em alguns pontos irrecuperável, porque animais e plantas foram extintos definitivamente do planeta Terra nesses últimos 200 anos. Os cientistas já chamavam a atenção de que alguns vírus de origem animal poderiam surgir no planeta, como trazendo com eles uma situação pandêmica, afetando todo o planeta e matando milhares de seres humanos. Isso já é previsto pela biologia, já é previsto pela biociência, todos nós já sabemos que isso poderia acontecer, só não sabíamos que seria desse ano. Há quem fale que esse vírus ele foi produzido em laboratório, que ele é uma arma biológica. É possível? Sim, é possível. Apesar de que os cientistas no mundo já dizem que estudando o coronavírus, o novo coronavírus, não encontra na estrutura do RNA, ou na capa proteica, ou na própria estrutura do vírus, nenhum vestígio de manipulação do vírus e modificação de sua estrutura. Então, possivelmente, ele surge de forma natural. Seja de forma natural ou feito por construção bélica de interesses de guerra, nós estamos numa situação que nós mesmos construímos. Nós mesmos, seja de forma natural pela destruição da biodiversidade, seja pela manipulação de vírus e outros patógenos no mundo, que infelizmente passa pela mente ainda humana, tão inteligente, mas pouco moralizada, de criar uma arma biológica dessa proporção que possa matar tantas pessoas. Imagine que existem armas químicas, bioquímicas, que são lançadas em conflitos, em guerras, pelo planeta inteiro. Isso não é a primeira vez, nem será a última, infelizmente, por enquanto. Nós temos tanto medo, por exemplo, das guerras nucleares, mas não nos atentamos que nós temos no planeta ainda tantos conflitos e tanta maldade ainda em países que deveriam, pela sua capacidade, pelo poder econômico que têm, pela sua posição planetária, poderiam estar protegendo os outros. Mas por egoísmo, por um sentido ainda de dominância, de necessidade de controle político, essas nações ainda tratam o mundo como sendo inimigos dos seus interesses pessoais. Por isso que nós não podemos nunca deixar de pensar sobre isso. Então, a pandemia, na minha opinião, e aí eu respeito, entendo que eu sou bastante limitado para responder isso, mas posso afirmar, é o resultado das nossas próprias ações. Por isso que nós precisamos, nesse momento, enfrentar de forma coletiva, global, algo que de alguma forma foi produzido por nós de forma global. É a lei de causa e efeito que vai nos trazendo as oportunidades de realinho. Eu vejo por aí. Perguntas enviadas pelo Instagram. Como o Espiritismo explica o sofrimento na Terra, principalmente daqueles que foram tão fiéis a Deus, como Jesus e seus discípulos, Moisés e outros como exemplo? Primeiro, o que é que nós chamamos de sofrimento? Nós temos uma visão do sofrimento que é a visão humana, materialista, direta, sentida na pele. Espíritos evoluídos já conseguem perceber de que, na verdade, o que nós vivemos aqui na Terra são oportunidades. Nós temos dificuldade de entender isso. Primeiro que nós temos um medo de morrer absurdo. Apesar de buscarmos a espiritualização, apesar de querermos entender a espiritualidade, apesar de tudo para nós ser algo muito importante de compreender para o nosso futuro espiritual, na prática diária, no cotidiano, no nosso dia a dia, a gente tem uma dificuldade muito grande de transformar isso de uma forma mais prática. Na verdade, nós não somos corpo. O corpo nos veste, nós somos espíritos. Moisés sabia disso. Moisés, gente, para vocês entenderem, não era qualquer espírito. Moisés foi para a Índia,
Vocês sabem que a história de Moisés, ele foi perseguido ainda quando bebê. Aquilo não era por acaso, ali tinha uma espiritualidade inferior querendo atrapalhar todo o processo e sabia que ali reencarnava um ser diferenciado. Ele foi para a Índia, ele foi para os países orientais, viver lá, refugiado de todo o risco que ele corria no Egito. E lá aprendeu muito. Aprendeu sobre espiritualidade, aprendeu sobre comunicabilidade dos espíritos, pode ter certeza. Aprendeu sobre ciências espirituais que o povo do Egito não conhecia, como muitas nações no mundo também não conheciam. Fora isso, Moisés aprendeu muito sobre ciência. Quando ele volta ao Egito, ele sabe o que ele vai enfrentar. Ele sabe quais os problemas que ele vai enfrentar. Ele tinha uma visão diferente da maioria das pessoas que ele liderava. Então, o sofrimento, que parece ser algo muito intenso para a gente que olha de baixo para cima, para Moisés era a compreensão de algo necessário e que era preciso vencer-se e vencer o egoísmo humano e não a Deus. E saber que a morte era algo inevitável para o corpo físico, mas que liberta o espírito. Da mesma forma, Jesus, na verdade, é um encarnante. Ele nunca reencarnou na Terra. Ele é o encarnado. Ele é um espírito que é maior do que a Terra no sentido histórico, temporal. Jesus existe antes da Terra ser condicionada a receber seres humanos. Jesus foi preparado para ser esse ser que governaria e que teria uma responsabilidade de gestão dos seres aqui na Terra. Foi forjado e preparado para isso. Não diferente, a sua vinda à Terra é um presente. É como se você pegasse uma ave livre e colocasse ela numa gaiola estreita, pequena, que nem para abrir as asas seria possível. Então, Jesus, ao voltar à Terra, ao vir à Terra, voltar não, ao vir à Terra, e encarnar num corpo humano, filho de Maria e José, ele ali se colocou sob uma condição de caridade profunda, pelo seu tamanho espiritual, ele foi colocado numa gaiola necessária, para que ele pudesse mostrar que era possível superar o corpo e dar à humanidade o maior exemplo de amor e de resignação e de entendimento de que a vida não é neste planeta, que nós temos responsabilidades aqui, que precisamos cumprir, por isso que ele veio para um corpo, mas que nós sobreviveremos à morte física. Então, assim, ninguém foi perseguido, nenhum desses foi perseguido. Na verdade, eles entenderam a missão, e todos aqueles que se colocam à disposição da grande missão transformadora da humanidade serão perseguidos pela própria humanidade, que não compreende a verdade e quer manter o reino de orgulho e egoísmo, vamos dizer assim, vigente. Isso aconteceu com outros, como Joana d'Arc. Por isso, porque ela enfrentou o status quo. Ela enfrentou aquilo que seria a teoria da verdade. Quando a teoria da verdade não era a da igreja tradicional do seu tempo, que se submetia aos reis, aos senhores feudais, que admitia toda a atrocidade que se podia praticar contra os seres humanos no período mais difícil da humanidade, que foi o período feudal, nos 600 anos sem luz, porque é assim que é declarado, 600 anos de escuridão, em que a humanidade passou pelo período feudal. Então, Joana d'Arc é o rompimento na Guerra dos 100 Anos. Ela é o rompimento daquilo que estava ali, o status quo, a condição atual. Não diferente são os outros nomes, como eu já citei. Mahatma Gandhi foi assassinado por amar, mas não deixou de fazer o seu papel, não deixou de ser bom, não deixou de fazer o seu exemplo de vida se transformar numa seta luminosa que nos aponta o futuro. Então isso não é perseguição de Deus, é perseguição de uma humanidade que ainda não compreende o valor e o bem que o bem pode fazer. É a mesma situação. Mas vamos em frente e não esquecer que nós precisamos aprender com esses seres que tiveram a felicidade, nós temos a felicidade de tê-los entre nós. Bom, eu acho que é a última pergunta, porque nós iríamos até as 9h30, melhor, até as 10h30. Mas como o Rafael não vai participar não participou da nossa live, nós vamos encerrar exatamente às 10 horas hoje. Então vamos lá. Ana Maria Marques. O planeta Terra passa, com a pandemia do coronavírus, um processo que exige a melhora do padrão vibratório de seus habitantes. Como espírita, como você vê dentro desse contexto a postura do nosso presidente? Veja, essa questão da política e da decisão dos gestores no mundo inteiro revelam a necessidade da nossa responsabilidade com aquilo que é mais importante,
que é a vida. O que nós vimos acontecer na China, antes de falar do Brasil, é algo muito interessante. A China tratou o coronavírus como tem que se tratar, enfrentando o problema, juntando esforços entre todos os poderes, utilizando da informação para que a sociedade pudesse fazer o seu papel e ajudar o governo, porque não adianta só o governo querer, é necessário também que a sociedade queira, que ela entenda a importância do seu papel. A China, junto com a Organização Mundial de Saúde, principalmente a Organização Mundial da Saúde, que é um órgão independente, no sentido, pelo menos, da discussão planetária dos problemas que envolvem a saúde no mundo, chamou a atenção de todos os governantes do mundo de que nós iríamos enfrentar algo de uma dimensão gigantesca. Você vê o que aconteceu na Itália, o que aconteceu com alguns prefeitos de algumas cidades italianas que não atentaram, achando que não seria nada tão grave, que as pessoas poderiam continuar na rua, que a economia não podia fechar, porque a Itália vive basicamente do turismo internacional. E a Itália passou a ser, talvez, infelizmente, o grande ponto de disseminação do vírus pelo mundo inteiro, porque ela não fechou as suas portas, as suas fronteiras, as pessoas circularam na Itália e levaram o vírus rapidamente para diversos países do mundo, inclusive para o Brasil, no período pré e durante e pós-carnaval. Isso é o resultado daquilo que a globalização nos oferece através de um outro mecanismo de transporte gigantesco, que é o transporte aéreo, que faz com que países que ficavam tão distantes se tornem algo tão próximo de muita gente no mundo inteiro. A quantidade de voos entre os Estados Unidos e a Itália é assustador, pelo menos era diariamente. Isso fez com que o vírus se espalhasse também para a América do Norte, para a América Central, para a América do Sul, por toda a Europa, chegou à Espanha, destruiu o sistema de saúde espanhol, destruiu o sistema de saúde italiano, e isso aconteceu 60 dias antes de chegar no Brasil. Quase 60 dias antes, isso tudo começou. 40 dias a 30 dias antes do Brasil começar a intensa propagação do vírus, a Itália já mandava para o mundo um sinal grave de que era preciso fazer quarentena, que era necessário deixar as pessoas dentro de casa e que só os serviços essenciais deveriam ficar abertos para poder a gente enfrentar algo que tinha uma dimensão e uma dificuldade de enfrentamento grande pela falta, principalmente, de medicamentos que pudessem combater o coronavírus, o novo coronavírus. Então, o que acontece no Brasil, e assim, eu não quero aqui tratar no campo político partidário, é que nós precisamos de decisões, independente de onde elas venham, que priorizem o brasileiro e que realmente dê ao brasileiro a mínima segurança para enfrentar, primeiro, a pandemia no seu aspecto sanitário, isso é muito importante. Eu não tenho como não dizer isso a você, nós estamos enfrentando hoje mais de 20 mil, 21 mil e poucas pessoas, infelizmente, já morreram com a Covid-19. Infelizmente, isso ainda vai aumentar bastante. É preciso que todos os governantes, todas as pessoas se desarmem de qualquer... E eu estou falando dos governantes, inclusive do próprio presidente, se desarmem de qualquer tipo de discussão no campo ideológico. É difícil, eu já percebi, mas o que nós precisamos é decisões, ações, recursos empregados, direcionados para enfrentar a Covid-19, principalmente nas comunidades mais carentes, onde as pessoas mais sofrem pela falta de água, pela falta de comida, pela falta de tantas políticas públicas que são essenciais para mantê-los em condição de mínima saúde para enfrentar algo dessa proporção. Então, assim, eu não queria tratar na questão partidária, diante que estamos numa palestra espírita, mas eu queria dizer o seguinte: o que é que pode melhorar a nossa vida? É união. O que pode melhorar a nossa vida é deixar de lado o nosso ego e juntar forças para enfrentar algo que afeta todos, sem exceção. Se você é mais rico, se você é classe média, se você é pobre, se você está abaixo da linha da miséria, todos estão na mesma condição de risco, pelo menos de se contaminar. Agora, alguns estão em pior situação. Aqueles que não podem ficar dentro de casa, que não têm como se alimentar, não têm ajuda, não têm recurso. Então, nós precisamos pensar. E eu queria aqui aproveitar para agradecer a cada pessoa que passou no Grupo Espírita Serra de Deus nos últimos meses e deixou o seu donativo, deixou 1 quilo de alimento, deixou material de limpeza, deixou algo que possa ajudar as pessoas nesse momento de tanta dificuldade. A caridade, entre tantas outras atividades e ações que precisam ser realizadas e coordenadas, ela ajuda muito. Vocês não têm noção quantas pessoas foram atendidas por cestas básicas,
que foram atendidas por materiais entregues, nós temos as vovós, nós temos que ser atendidas pelo Ceará, nós temos as crianças da creche, que apesar de apoio do município, também precisam de maior apoio, porque são famílias que na sua estrutura tem um número muito grande de pessoas, que às vezes aquele alimento dado pelo governo não é o suficiente para atender todas as necessidades daquela família, principalmente nesse momento de tanta dificuldade. Nós precisamos ser solidários. Eu prefiro deixar aqui, nesse espaço, a nossa crítica seja não para contra A, B ou C, mas que a nossa crítica seja primeiro colocada sobre nós. O que é que nós estamos fazendo? Quando eu digo nós, cada um olhe para dentro de si. O que é que nós podemos fazer para ajudar? Para diminuir a dor do outro? Para ajudar as pessoas a vencer esse momento? Lembrando que fora a Covid-19, nós temos outros problemas que afetam a saúde do brasileiro e das pessoas que estão perto de nós. São doenças cardiológicas, são doenças como a diabetes, como a hipertensão. São problemas de toda a natureza que precisam ser vencidos e que se agravam nesse momento onde se falta UTI para atender as pessoas. Então vamos orar, mas também vamos agir. Vamos pedir a Deus, mas vamos doar alguma coisa. Vamos pedir amparo à espiritualidade amiga, mas vamos transformar também as nossas atitudes em algum tipo de atividade que diminua o sofrimento do outro. Se nós fizermos isso, se nós cobrarmos daqueles que têm responsabilidade de fazer isso, que é o poder público, se nós fizermos as nossas ações solidárias civis também, com certeza nós passaremos de forma menos sofrida por tudo que nós estamos vivendo. Então é muito importante que a gente tenha serenidade nesse momento, que a gente tenha capacidade de enfrentar tudo que nós já estamos enfrentando, mas com muita serenidade. É isso que eu queria passar para vocês. Na verdade, nós estamos encerrando essa nossa participação nessa live. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer quem nos ajudou aqui na técnica, dando apoio. O Hugo, que é uma pessoa que está nesse momento aqui ajudando a fazer com que essa live aconteça. Agradecer a toda a direção do Grupo Espírita Serra de Deus, aos frequentadores, que estejamos sempre juntos, trocando ideias. Nós podemos ser diferentes, mas não podemos ser desiguais. Vamos nos amparar, nos ajudar, deixar de lado questões outras que envolvem todos os brasileiros nesse momento, mas não deixar de fazer a nossa parte quanto cidadão. Não deixar de criticar, mas com caridade, com respeito alheio e com tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensina. E vamos ajudar aqueles que caminham conosco dentro das nossas possibilidades e às vezes até além das nossas possibilidades, mas com muito cuidado. Peço a todos, utilizando não a opinião política de nenhum órgão do Brasil, mas da Organização Mundial de Saúde. Vamos ficar em casa o máximo que puder para enfrentar esse momento. Isso tudo vai passar, com certeza vai passar. E vamos ajudar uns aos outros, colaborando para que a vida, mas não necessariamente só a vida física, mas que a nossa vida espiritual esteja preservada pelo sentimento verdadeiro de querer ajudar os outros e amparar aqueles que caminham conosco. Então, eu queria que todos, por favor, nesse momento, pudessem fechar os olhos, se puderem, elevar o nosso pensamento ao alto para que nós possamos encerrar com uma prece. Jesus amigo, mestre amado, companheiro de todas as horas. Obrigado, Jesus, pela manhã de hoje, pela oportunidade do trabalho. Perdoa, mestre, se em algum momento me coloquei de forma equivocada e que possa ter ferido alguém ou ferido a doutrina espírita nos seus princípios básicos. Mas te agradeço pela oportunidade de estarmos unidos por um único pensamento, que possamos envolver as pessoas que caminham conosco, a começar pelos nossos familiares. Que possamos passar o melhor que tenhamos em nós, através de uma ligação, de uma videochamada, de um contato preocupado com aquele que faz parte da nossa família, mas também tenhamos a preocupação com os nossos amigos, até mesmo com os desconhecidos, mas que nesse momento sofrem a dor de enfrentar tantos problemas. Dai-nos confiança, Jesus, para sermos firmes na tua fé, na tua esperança, que tem que ser a nossa esperança. Ajuda-nos, Jesus, a fazermos os melhores pensamentos na perspectiva de ajudar a humanidade a melhorar todo o seu sentimento voltado à espiritualidade amiga para que ela possa intervir da melhor forma possível. Ajuda-nos, Jesus, a termos a confiança e que todos os médicos, enfermeiros, técnicos, todos os profissionais de saúde, nesse momento, sejam envolvidos com a nossa esperança e com o nosso melhor sentimento. São pessoas que obrigatoriamente precisam sair de casa para atender, não de hoje, mas de sempre, tantas pessoas que sofrem, mas que nesse momento também têm medo, sentem a dificuldade do enfrentamento a algo tão letal,
mas que muito mais importante é a sua abnegação, sua solidariedade, e por isso nós rendemos uma homenagem a todos esses que fazem do seu trabalho essencial, não só os da saúde, mas todos que precisam sair de casa para nos proteger. Ajuda-nos, Jesus, a ter paciência, a enfrentar essa quarentena de forma amigável, solidária, paciente, amável, mesmo nos momentos mais difíceis, dos embates domésticos ou das nossas dores e dos nossos medos. Ajuda-nos, Jesus, a termos a paciência de saber esperar no momento certo e de agir no momento exato, para que possamos ser o instrumento da tua paz. Assim sendo, Jesus, obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade, e que a espiritualidade maior possa iluminar cada um de nós, que estamos nesse momento unidos em teu nome, e que assim seja. Muito obrigado a todos. Na próxima quinta-feira teremos mais uma palestra, e com certeza o Seara de Deus, o Grupo Espírita Seara de Deus, vai fazendo a sua parte também, enquanto instituição, enquanto casa de luz, de trabalho, de estudo, e de tratamento espiritual também, por que não? No atendimento e no amparo da sua comunidade, mas que nós possamos passar essas ideias para frente e sermos o instrumento da paz que Jesus tanto nos chama. Muito obrigado a todos, uma boa manhã, um bom domingo, que Deus nos ilumine hoje e sempre.